Olá, torcida vascaína. Dor de cabeça hoje, né? Cabeça inchada. É, o jogo posicional não funcionou, né? Saída de três, tabelinhas pelo lado do campo, triangulações, cruzamentos para o outro lado do campo para encontrar o companheiro desmarcado. Não funcionou. Funcionou do outro lado, né? Do lado de Volta Redonda. Acho que o time ontem, sei lá, parou. O time ontem não funcionou. O que poderia ser? Eu admito que muitas contratações, sem levar em conta ter uma base, né, mudar o time todo, pode ter contribuído para essas atuações oscilantes, né? Atuar bem, atuar mal, porque o time é novo. E a gente vem observando que o Vasco vem mudando o time todos os anos. Então, até o time engrenar, o time novo engrenar, fica difícil. Eu acho que deveria se fazer o seguinte: nesse início de competição, pegar a base do ano passado, né, e enxertar com os melhores ali para fazer um time. Depois, conforme vai pegando no breu, né, você vai botando, vai colocando os jogadores novos. Mudanças radicais assim sempre dá problema, né? Sempre dá problema. O Vasco sofreu com erros defensivos e perdeu para o Volta Redonda, parando no meio da tabela do Campeonato Carioca. Logo no início, o goleirão do Voltaço errou, chutou em cima do Peck, mas teve sorte. O Peck deixou a bola sair pela linha de fundo antes de marcar. Já era 1-0, né? Mas, infelizmente, o domínio do Peck não foi suficiente. A bola escapuliu e foi pela linha de fundo. Pô, coisa de centímetros, né? Ali seria 1-0 e provavelmente o, o jogo teria outro destino. No contra-ataque, Lelê recebeu o passe e tentou costurar a defesa, mas falhou. A bola sobrou para Ricardo Senna, que vazou Ivan com um chute forte para fazer Volta Redonda 1-0. Jair perdeu a bola para Dudu no meio e Dudu aproveitou a oportunidade de contra-ataque para driblar e dar um belo passe longo para Lelê, 2-0. O Vasco voltou no intervalo para pressionar a Volta Redonda e diminuiu o placar 12 minutos depois. O Léo faz o lançamento e ativa o Peck. O jovem de 21 anos ajustou e fez um golaço. Chapou de esquerda, não deu chance para o goleiro. Vasco, Volta Redonda 2, Vasco 1. O Vasco ainda teve chance de empatar aos 28 minutos, quando o atacante Pedro Raul foi derrubado por Daniel Felipe. Ele mesmo pega a bola, mas vê Jefferson brilhar e defender o pênalti. Era 2-2, o Vasco poderia até virar, sem, sem ter uma atuação convincente. A gente poderia destacar o seguinte, que foi observado. O goleiro, sei lá, não acho que teve culpa no gol, primeiro gol. Foi um chute a queima-roupa, ele se abaixou e a bola passou por cima da cabeça dele. Mas foi coisa de... O jogador estava cara a cara com ele. Pumita não teve atuação boa, ficou ali disperso, ali, sem saber o que fazer. O Bambu também acho que não é o zagueiro ideal para o Vasco. Acho fraco, assim, meio fraquinho fisicamente.
Léo é um bom zagueiro. Ele faz aquele fundamento de dar o passe entre as linhas, né, para o companheiro mais bem colocado. Ali é uma boa jogada, tanto que surgiu o gol do Peck ali, dessa jogada. Ele tentou várias vezes. E o Piton não teve num dia muito feliz, não. Os cruzamentos dele vinham sempre na canela do zagueiro do Volta Redonda, que não resolvia nada, né? Tem que cruzar pelo alto. O Zé Gabriel teve uma atuação muito ruim, muito abaixo do esperado. Aquele meio de campo do Vasco, ele e o Jair não deram consistência. Então, o Volta Redonda trabalhava facilmente ali pelo meio, ali, tinha um buraco ali no meio. Gabriel Peck foi o que se salvou, teve boa atuação, mas ainda que deslocado lá pela ponta direita. Essa insistência de jogar com um jogador de perna trocada, isso é mundial, né? Todo mundo usa isso, não sei porquê. São poucos jogadores canhotos que jogam pela ponta direita, que se adaptam bem. São poucos. Pode contar nos dedos. Porque a jogada de linha de fundo, para cruzar com a perna direita, ele não consegue fazer, né? Ele tem que voltar para a perna esquerda para cruzar. Nesse meio tempo a defesa já se armou. Então, eu achava que seria melhor o Peck jogar ele no meio, porque ele tem um bom chute, é habilidoso, dribla. Então, ele jogando ali no meio de campo seria melhor para o Vasco, na minha opinião, né? Eu também faria uma outra mudança. Eu colocaria o Léo como primeiro volante. Fazer uma dupla, ele e o Jair. Porque o Léo é muito bom de passe, conduz bem a bola e abre espaço no ataque. Pedro Raul não teve boa atuação, perdeu um pênalti. Eu acho ele meio lento, não sei se ele está fora de forma. Ele é muito grande, né? 1,90 m. Então não é se esperar que seja rápido, né? Mas estou achando ele que está muito fora de forma ainda, não está conseguindo acompanhar os demais. Mas a função dele é fazer gol, né? Tem que cruzar na cabeça dele, pô. Se não fizer jogada de ultrapassagem pelo lado para cruzar, não vai acontecer nada. Ele pode até fazer o pivô, faz bem e tudo, mas não é o carro forte dele, né? Então eu destacaria 2 jogadores nesse time do Vasco, né? O Léo Pelé, que tentou várias vezes esse passe aprofundado entre as linhas. O Peck, que tem muito fôlego, muito pique, é esforçado e tem futebol. O Peck tem futebol e tem que ser colocado na posição dele. O resto não vale a pena nem comentar. O resto não tiveram atuações apagadas. As substituições também não foram boas. Então, o Vasco não tem elenco, né? O problema do Vasco é elenco. Então, por isso que eu ressaltei no início que deveria aproveitar a base do time que subiu para a Série A, né? Mesmo que não seja uma maravilha, e enxertar com jogadores contratados. Aí poderia dar caldo. Mas enquanto esse time não se firma, não se cristaliza, o Vasco vai sofrer muito ainda, né? E eu tenho sérias preocupações com esse campeonato carioca, porque, por exemplo, até o 6º lugar disputará a Copa do Brasil do ano que vem. Será que o Vasco vai conseguir chegar em 6º lugar?
nós já temos a seguinte situação, né? Volta Redonda, ela está lá na frente também, acho que está em segundo lugar. Tem Fluminense, Flamengo, Volta Redonda, Botafogo, tudo na frente do Vasco. Ainda tem o Bangu, do mestre Felipe lá, que também é um time de surpresas, né? Então tem que ajeitar esse time rapidinho. Eu fiz essas sugestões, acredito que dariam certo. Já que o Zé Gabriel não está tendo bom desempenho, o meio de campo está tendo um buraco ali, todo mundo trabalha ali naquele meio de campo, e poderia botar o Léo ali como primeiro volante, junto com o Jair. Formaria uma boa dupla, eu entendo. E o Gabriel Peck voltar para jogar um meio armador pelo meio. Na frente, por enquanto, seria o Pedro Raul, insistir com o Pedro Raul, que é contratação cara, né? E o Nenê, né? Foi uma duplazinha ali de ponta de lança. E o meio de campo formado assim, dessa forma que eu falei. Léo, Jair, Gabriel Peck no meio, na frente. Na ponta direita lá, poderia botar o Figueiredo, o Pedro Raul e o Nenê. Poderia ser esse ataque, né? Enquanto não consegue jogadores melhores. Ou então a entrada aí do Oretiano, né, pela ponta direita. Esse Oretiano, embora seja canhoto, ele é bem habilidoso. Eu acho que ele se adapta ali na ponta direita. Então, amigos, foram as impressões que eu tive sobre o jogo. Agradeço aí a oportunidade. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal.